Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? É uma luta, tá? Chegar até aqui, mas Deus me ajudou. E os irmãos também com as orações, porque foi difícil para mim. Só Deus sabe o que eu passei. Não foi fácil. E através das orações dos irmãos e a corrente que foi feita, que reverteu o quadro dele, porque ele estava praticamente morto. E a fé que eu sempre tive. E para alguns irmãos que estão aqui hoje, eu não sei se sabe, ele tem úlcera. E há um mês atrás, essa úlcera dele sangrou. E ele ficou muito mal. Aí ele ficou praticamente sem... Não sei nem o que eu explico para os irmãos, porque só Deus viu a situação dele. Não tem o que eu expressar para os irmãos. Porque foi difícil, irmãos. Foi muito difícil. Mas ele, numa segunda-feira, o pastor pregou aqui numa sexta, e Deus falou muito com ele, né? E numa segunda-feira já começou a prova. Ele ficou mal, ficou ruim. A gente achou que ele estava com dengue, porque ele estava só com dor no corpo. Aí eu falei, vamos pro UPA. Fomos pro UPA, chegamos lá, medicou, deu um sorinho, falou, pode ir embora. Aí, na hora que ele veio embora, estava andando, estava super bem. Chegou em casa, jantou, dormiu. Mas no outro dia, irmãos, a coisa piorou. De manhã cedo, ele falou, amor, não estou bem. Eu falei, por quê? Ele falou, não, eu já estou passando muito mal. Ele ia no banheiro e vinha arrastando até o quarto, porque ele não tinha força mais para ficar de pé. Aí eu falei, você tem que me ajudar, porque sozinha eu não consigo. Aí ele falou, tá bom. E eu perguntando toda hora para ele, amor, você tá bem? Ele falava que sim, mas eu via que ele não estava. Eu via que a coisa estava piorando cada hora mais. Mas aí eu entreguei na mão de Deus, falei, Senhor, que seja feita a tua vontade. Mas eu confiei muito que ele ia sair dessa, e até então não achei que ele ia ficar tão grave. Para mim era normal aquilo, que eu nunca tinha visto na minha vida, uma coisa dessa. Para mim eu falei, vai ser mais uma coisa normal e vai passar e a gente vai vir embora. Mas não foi, não. Aí ele foi ficando ruim, liguei pro SAMU, porque eu vi que ele não tinha condição, graças a Deus eu dirijo. E foi isso também que até os médicos falaram, ainda bem que você correu ainda a tempo. Então é assim, é muito gratificante de ver ele hoje bem assim, a recuperação tão rápida. Mas aí ele foi rastejando até o carro, cheguei no UPA. Quando cheguei no UPA tinha umas 50 pessoas. Falei, meu Deus, ele não vai aguentar. Aí peguei aquela emergência, que é onde o SAMU entra, a gente não tem como entrar. Mas eu falei, vou tentar, porque meu Deus é maior. Aí fui, apertei, aí uma moça saiu lá, as enfermeiras, né, que ficam na sala de emergência. Eu falei, moça, meu marido está passando muito mal. Aí eles olharam, falaram assim, mas tem que fazer a ficha lá na frente. Eu falei, ele não tem condição de esperar. Aí, até então, eu falei, chama o médico responsável pela sala, por favor. Aí o médico veio até a mim, eu falei, moça, olha a situação do meu marido, praticamente ele estava sem sangue, ele estava pálido que nem um papel. E eu não entendi o que era, né? Para mim foi só uma coisa leve e ia passar, mas não foi. Aí chegou lá, o médico falou, nossa, põe ele aqui dentro. Aí ele não conseguia nem levantar do carro para ir até a cadeira de roda para poder entrar na sala. Mas mesmo assim, os médicos pegou ele. Eu quero ser bem breve, viu, irmãos? É que esses detalhes eu tenho que falar. Aí eu
o médico atendeu ele, tudo, fez o primeiro atendimento, ele falou assim, aí o médico, eu percebi que o médico estava muito apavorado, só que ele não passou para mim. Isso era 1h e o médico falou que, ele está bem, a gente põe ele no soro, ele vai ficar bem. Eu falei, tá bom. Fiquei lá fora, porque não podia ficar com ele, fiquei lá fora. Aí daqui a pouco o médico veio e falou, moça, a gente está encaminhando ele, nós estamos esperando vaga para mandar ele para algum hospital. Ou é a Santa Casa, ou a Unimar, ou as clínicas. Onde surgir a vaga, ele vai. Aí eu falei, tá bom. E eu via que esse médico vinha até a porta e voltava, vinha até a porta e voltava. Falei, meu Deus, ele não está bem. Mas, mesmo assim, persisti em falar, meu Deus é maior. Aí, fiquei firme e a minha fé sempre esteve comigo. Que me ajudou demais, a minha fé. E aí, nisso, chegava um SAMU, ele corria, vai levar o Rafael? Não, trouxe paciente. Aí eu via que esse médico estava muito aflito. Aí chegou o SAMU. Aí ele falou assim, ele vai ser transferido por SAMU. Eu falei, nossa, mas eu tô com o carro aqui. Ele falou, não, mas ele não pode, ele vai pelo SAMU. Aí vi que aquele SAMU chegou, desceu todos os equipamentos. Eu falei, meu Deus, para que tudo isso? Será que ele tá... Como ele tá, meu pai? Aí a médica pegou e falou assim, você vai na frente com o motorista, você não vai ficar aqui atrás. Eu falei, tá bom. Aí entrei no SAMU, aí a médica começou a falar no código, que eu não entendo, com o motorista, foi falando, e aí ele começou a acelerar, falou, nas curvas você dá uma segurada que a gente está fazendo atendimento nele. Até aí estava parecendo que estava tudo bem, mas não estava. Ele teve 2 paradas do hospital do UPA, do Santa Antonieta, até as clínicas. E aquele choque, aquilo ficou muito travado na minha cabeça. Aquele choque que eles davam, ele dava um pulo da maca e vomitava só sangue. Sangue, e de novo, no meio do caminho, ele teve 2, né, sangue. Chegando lá, a moça falou, corre lá e faz a ficha. Aí eu fui, corri, fiz a ficha, aí não fiquei sabendo de nada. Mas pra mim foi a pior coisa. Foi bom e não foi. Porque ele falou, você vai embora, que a visita aqui é só 1h30. Mas como assim? Eu pensei comigo, estou sem carro, meu carro ficou lá, até que eu pedi pro Paulinho, no dia seguinte, levar para mim, o carro lá, sem carro, sem janta, sem banho, e estava firme ali ainda, só em oração. E aí, esse médico não me deu satisfação nenhuma, e eu falei, meu Deus, mas como ele está? Aí ninguém falava nada. Aí às 3 da manhã veio um médico lá de dentro e falou, você é a esposa do Rafael? Eu falei, sim, sou eu. Ele falou assim, deixa eu ser bem sincera com você. Ele tem pouco risco, pouco chance de viver. Ele está praticamente sem sangue. Aí eu falei que o BH que eles falam que a gente tem 14, ele chegou no hospital com 3. Né? E ele na hemorragia, por cima, por baixo, só sangue, perdendo sangue, cada hora que passava, cada minuto, esse sangramento não passava. Aí eu fiquei sem informação, aí depois das 3 da manhã, aí meu tio trabalha lá, eu falei assim pro meu tio, pelo amor de Deus, vê se você consegue falar com o médico. Aí ele pegou e falou, tá bom, às 7 da manhã, foi lá, falou com o médico, aí ele veio até a mim, falou, filha, você sincero para você, ele não tem, ele está praticamente, os médicos falaram que não tem o que fazer, porque essa hemorragia dele não para, vai fazer uma endoscopia e só Deus na vida dele. Eu falei, então Deus está com ele. Mas aquele dia eu fiquei tão mal, aquela noite foi tão mal, ainda recebi ligação do Tiago, da pastora, e a pastora ainda me falou umas coisas, o Tiago também, mas minha cabeça estava tão... Eu perdi o foco de tudo. E a Mel, com semana de prova, eu também sem saber o que eu fazia. Ai, deixei com a Inês, meu sogro, que me ajudou. Ela não podia faltar, eu não podia passar para ela tudo o que eu estava sentindo e passando. Aí, graças a Deus, Deus colocou umas
pessoas maravilhosas. O Paulinho também, que ficou comigo os 12 dias que ele ficou internado. Ele ficou lá e todo dia que eu ia, todo dia que eu ia para ele ter a alta daquele lugar, primeiro parou o sangramento. Aí eu falei, graças a Deus, agora ele vai. Cheguei no outro dia, não, agora a pressão dele está muito alta. Eu falei, meu pai do céu, ele não vai não, no fim. Mas eu tinha confiança comigo, com Deus. Quando ele começa, irmãos, ele vai até o fim. Então, depois que ele passou meu coração já ficou confortado. Ele passou daquela parte que os médicos falaram que ele não tinha jeito. Ele tinha tomado 4 bolsas de sangue e os médicos falaram que era para manter ele vivo, porque ele estava com sangramento. Ele tomou 14 bolsas de sangue. Agradeço primeiramente a Deus, os irmãos e os irmãos que doaram, porque igual a pastora ainda falou na palavra, que é essa hora que a gente vê, porque tinha uma bolsa só lá no Hemocentro. Ela chegou em mim e falou, você que é a esposa dele? Eu falei, não. Ele falou assim, ele vai tomar a última e ele vai precisar de mais, não tem no estoque. Na hora veio o Tiaguinho e o Paulinho, cabeça. Falei, os dois veio. Eu falei, vou falar para ele. Dei uma mensagem pro Tiago, nem sei o que eu falei, que o Tiago achou que eu estava louca, e o Paulinho também. Todo dia que eu falava, os irmãos, eu sei que muitos aqui se preocuparam, eu ainda tentei passar para os irmãos, mas era muita informação, era muita gente me ligando, porque ele é conhecido, ele trabalha em hotelaria e pintura, não sei se alguns irmãos conhecem, quem não conhece sabe, e os clientes dele, ele estava com o serviço tudo parado, e os clientes ligando no celular dele, eu até esqueci do celular dele, porque eu foquei no meu, foquei nele, foquei nas coisas que estavam mais próximas, e acabei me esquecendo. Mas eu venho aqui falar que foi Deus, ele é um milagre, porque os médicos, quando foi dar a alta para ele, sabe, ele ficou 14 dias na sala vermelha. Eu chegava lá passando mal, porque todo dia que eu chegava morria um. Todo dia morria um. Eu falei, meu Deus, e ele era o único que ia ficando. Eu falei, Senhor, o Senhor é o Deus de milagre mesmo. E naquela hora eu vi que Deus estava agindo na vida dele. Aí eu falei, e eu falava com ele, os médicos falaram, ele está confuso, ele não pode ter alta. Eu falei, nossa, confuso. Eu vou lá, converso com ele, e ele conversa normal. Aí no outro dia, pressão alta. No outro dia, febre. Eu falei, tá com pneumonia. Eu falei, meu Deus. E ele não podia pegar nada, porque ele ficou com anemia profunda, né? Como ele ficou praticamente sem sangue, ele ficou com anemia profunda. E os glóbulos, ficou tudo branco. Ele não tinha glóbulos vermelhos. Ele tomou 8 bolsas de massa para reproduzir esses glóbulos vermelhos. E as 14 bolsas, fora as medicações, que ele ficou só no soro, ficou 12 dias de jejum, só fazendo exames. E foi uma prova, irmãos, porque todo dia que eu ia, eles me desanimavam. O médico falava uma coisa da manhã, o médico da noite falava, eu falei, eu vou ficar louca. Aí, quando ele conseguiu, eu ligando, eles falando que ele ia para UTI. Eu falei, para UTI ele não vai. No Deus que eu sirvo não vai deixar ele ir para UTI. Aí, graças a Deus, ele só ficou naquela sala mesmo. Depois de 12 dias, foi para o quarto. E quando ele foi para o quarto, eu nem fiquei sabendo, porque eu deixei meu telefone lá, mas eles não ligam para avisar. Eles não querem nem saber. Eu fui conversar com o médico, ele falou, não está mais aqui. Eu falei, como assim? Aí ele falou, está na sala. E eu não podia ficar com ele, por causa da idade dele, que a gente só pode ficar acima dos 60 depois do Covid, ou de menor. Mas aí a assistente social fez e eu consegui ficar com ele. Aí fiquei lá, ficou de fralda, ele ficou inconsciente, irmãos, os 12 dias inconsciente. Alguns irmãos mandavam abraço aqui, só que ele não conseguia nem abrir o olho. A anemia dele ficou tão profunda que ele não conseguia nem me ver. Ele via e não lembra de muita coisa. Mas Deus lembra que Ele tirou ele daquele leito. E com a graça de Deus, ele está aqui hoje. Então,
agradecer a oportunidade.